governo não pode. Todos os usuários estão em pé de igualdade. Lembrando que quando a gente faz, a gente pensa nesse grupo de usuários que eu estou colocando aí. Prioritariamente, eu penso em atender esses caras por uma relação de interesse para a empresa. Mas nenhum deles tem supremacia em relação ao outro. Nem o próprio governo. Não é que a gente não atenda, mas não pode mudar a estrutura básica por conta do governo. Beleza? Aí eu continuo dizendo, a busca pela melhoria da informação contábil provoca evolução no estudo dessa ciência. Na esteira dessa evolução surgiram os vários segmentos da contabilidade, as teorias contábeis, as suas técnicas e suas normas. Antes de qualquer outra discussão, deve-se alertar que não basta fornecer informação por fornecer. É necessário que a informação seja útil para os usuários. Sobre esse tema, o pronunciamento contábil sobre estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, CPC 00, transformado em norma através da resolução CFC 1374 de 2011 do Conselho Federal de Contabilidade, dispõe da seguinte forma. É importante salientar que as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral. As exigências feitas por governo e outros órgãos reguladores não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas em conformidade com a estrutura conceitual proposta pelo referido pronunciamento. Ou seja, está referendando aquilo que eu tinha falado, está confirmando aquilo que eu tinha falado. E aí, vamos começar a discutir isso. Quando uma informação é útil? Quando você fornece informação ao usuário, não importa quem ele seja, o que você objetiva é que o seu usuário possa tomar alguma decisão. Então, a sua informação contábil ela tem que ser útil para o usuário tomar a sua decisão. De acordo com o pronunciamento, uma informação, para ser útil, precisa ter duas características, que vão ser chamadas de características fundamentais das demonstrações contábeis. A primeira característica é a característica da relevância. Então, o objetivo da contabilidade é trazer demonstrações que tenham informações relevantes. O que é uma informação relevante? É uma informação que pode levar o usuário a tomar uma decisão diferente a partir do momento que ela foi dada. Toda vez que você deixa de prestar essa informação que levaria o usuário a tomar uma decisão diferente, você está ferindo a relevância. Você está ferindo a materialidade da sua informação. A materialidade é um dos conceitos embutidos dentro da relevância. Então, por exemplo, uma empresa fornece suas demonstrações contábeis, mas ela sabe que ela tem, bom dia, ela sabe que ela tem um processo contra ela, judicial, em que a chance dela perder o processo é grande. Mas não presta informação sobre esse processo. Isso conduz as pessoas a tomarem uma decisão de determinado tipo. Por exemplo, comprar ações dessa empresa. Se ela fizesse a informação sobre esse processo, provavelmente as pessoas comprariam a ação dessa empresa. Se o processo fosse de valor alto, provavelmente as pessoas não comprariam. Então, fornecer a informação sobre essa ação, ou não, vai modificar a decisão do usuário. Então, essa informação é uma informação relevante. Agora, a empresa tem uma situação em que ela tem um ativo de material de consumo, por exemplo, em que ela pode apropriar tudo isso como despesa no momento da aquisição ou deixar para apropriar depois do consumo mensalmente. Geralmente são gastos pequenos comparado com o tamanho da empresa. Deixar de fornecer isso vai ferir a relevância, vai levar a pessoa a tomar outra decisão? Provavelmente, se o valor for pequeno, não. Então, lógico que você vai aí manter a relevância, porque não vai estar interferindo na decisão a ser tomada por um usuário.
O outro conceito é a chamada representação fidedigna. O que é essa representação fidedigna, né? É representar um fato de forma fiel. Representar um fato de forma fiel é uma coisa, às vezes, complicada. Por quê? Porque você teria que fazer de forma completa, teria que fazer com neutralidade e teria que fazer livre de erros. Nem sempre a gente consegue trazer isso aqui com exatidão. Nem sempre a gente consegue fazer uma informação completa com muita neutralidade. Às vezes, a gente precisa um pouco da posição. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma provisão, uma perda estimada. Lógico que a gente tenta ser neutro, mas tem um pouco da experiência da empresa e um pouco da tua posição pessoal. Você sente um pouquinho o que está acontecendo naquele ano para tomar essa decisão. Então, a ideia é que, para ser uma representação fidedigna, eu tenho que ter esses 3 elementos. Mas eu não tenho que ter tudo dos 3 elementos. O objetivo aqui é maximizar essas 3 coisas. Então, eu vou tentar fazer o mais completo possível, com a maior neutralidade possível, e tentar que não tenha erros. Mas pode acontecer de eu abrir mão um pouco dela ser completa, para ela ser um pouquinho mais neutra. Ou eu abrir mão dela ser um pouquinho menos neutra, para ser um pouquinho mais completa. Lógico que aqui dentro, embutido, por exemplo, a gente tem aquilo que é base da contabilidade internacional e que a gente passou a conviver muito depois das mudanças da harmonização das normas contábeis. Que é a primazia da essência sobre a forma. Então, por exemplo, a gente vai falar que está representando de forma fidedigna um fato quando pega um contrato de leasing financeiro e registra o bem no ativo da empresa. A gente está fazendo ali uma representação fidedigna, porque está deixando com que a essência prevaleça sobre a forma jurídica. A gente vai estar fazendo isso, por exemplo, quando a gente pega a conta duplicata e descontada e classifica no passivo. Por essência, empréstimo. Forma jurídica de um desconto, mas a essência tem que prevalecer. Então, representar de forma fidedigna é trazer isso aqui e observar isso aqui. Lembrando, essas características que a gente colocou, as 2 características, são características ditas fundamentais. Essas eu vou buscar que elas existam em toda a minha informação contábil. Tem alguns pressupostos, né? Para representar de forma fidedigna, para a informação ser relevante, eu pressuponho que a empresa está trabalhando com o quê? Com a continuidade. Não está pensando em encerrar suas atividades. Porque se vai encerrar, eu tenho que mudar um pouco essa representação, para ser o quê? Mais fidedigno. Se a gente está pensando em representação fidedigna e relevância, a gente tem que seguir princípios contábeis, para que isso seja mais fidedigno possível, mais relevante possível. Até aí tudo tranquilo? Alguma pergunta?